Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. O texto hoje é Mateus 25. Vamos falar da parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Esse então aqui, ele acaba o 24 falando daquelas coisas, Quem é o servo fiel? O servo fiel é aquele que o seu senhor, quando voltar, achar servindo. Esse é o servo fiel. Aí ele falou no Mateus 24, falando dos sinais da segunda vinda. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas que é para nós estar preparados e servindo. Esse é o servo fiel. E aqui ele continua. Ele fala, então, né? Aí ele vai prosseguir a parábola aqui. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas, né? Prudente, meu irmão, aquelas pessoas que têm a capacidade de prever, né? Prever um acidente, prever um acontecimento. E a nossa previsão maior, nossa previsão não é o horóscopo. A nossa previsão é as escrituras sagradas, ela que traz a previsão para nós. Então, prudência é isso. Então, 5 era prudente, a capacidade de prever e se preparar, não somente de prever, mas de se preparar para o que há de vir, né? E 5 loucas. Loucas é a pessoa falta de entendimento, né? Não tinha entendimento e nem se prepara. É isso. Aí, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tá vendo? As prudentes foram preparadas e as lâmpadas não. As loucas não. As prudentes foram separadas, as prudentes foram preparadas e as loucas não levaram só a lamparina. E tardando o esposo, viu como ele tarda? Ele não falou nem o dia nem a hora, ele pode até tardar, não que ele tarda. A Bíblia diz que, a Bíblia diz que Deus, ainda que alguns tenham a promessa de Deus como tardia, ele não tarda. Ele só está dando tempo para alguns que ainda não aceitaram ele de coração, se entregaram mesmo, para eles aceitar. Porque Deus é longânimo, ele vai dando tempo. Porque já foram questionados os discípulos, esse Jesus falou que ia voltar, nunca voltou. Aí Pedro falou assim, não tem a promessa de Deus por tardia, lá na epístola de Pedro. Ele diz assim, porque esse mesmo Deus que diz que ia vir um dilúvio, esse mesmo Deus que diz que ia vir um dilúvio e as pessoas brincaram, que dilúvio o quê? Noé construiu a arca e demorou o dilúvio vir, mas veio. Então essa mesma palavra que diz que vinha um dilúvio é a mesma palavra que diz haja luz, que criou o céu e a terra. Então essa mesma palavra é a mesma palavra, meu irmão, que está dizendo para nós se preparar e você se preparar no dia de hoje, 2025, viu? Essa mesma palavra, a mesma palavra do mesmo Deus que diz que pode passar o céu e a terra, e a minha palavra não passará. Então, gente, aí um dia a Bíblia diz que lá nessa mesma epístola de Pedro, diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus não está envolvido no tempo como eu e você. Ele só vai dando tempo para nós se arrepender. Ele vai sendo longano, vai dando tempo. Porque no dia do juízo final, se ele te deu tempo, e tu não te arrependeu, você não vai ter de que reclamar. Deus, o Senhor não me deu tempo. Opa, eu te dei muito tempo. Deus vai dizer. Te dei. Então, Deus ainda não voltou ainda por isso, está dando tempo. Mas assim como ele disse que Jerusalém ia ser destruída no ano 70, depois de Cristo, e assim Jerusalém foi destruída. Do mesmo jeito ele vai vir e vai voltar, meu irmão. Do mesmo jeito que ele disse, porque ele disse. A minha palavra pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não. Entendeu? E também ele disse do dilúvio, o dilúvio aconteceu. Então vamos aqui. Mas as prudentes levaram
levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. As loucas não levaram e as prudentes levaram. O que é esse azeite, meu irmão? O azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O azeite simboliza isso, ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram, não se prepararam. Não se prepararam, não se encheram. Mas as prudentes, sim, levaram azeite e se prepararam. Então a Bíblia diz assim, ó. E como que nós se enche do Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que nós se enche do Espírito de Deus. É assim, ó. Lendo Bíblia, falando com salmo, cânticos, cantando louvores bíblicos. E salmodiando e cantando ao Senhor. E dando graça também, a gente se enche do Espírito Santo de Deus. Então, é assim que a gente se enche. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então, por meio da palavra a gente se enche. Aí ele diz, mas à meia-noite, e tardando o esposo, ele deu uma demoradinha, né, aos nossos olhos. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, olha que ele falou antes, né? Para aquele servo que disse, meu senhor está demorando, eu vou espancar os meus conservos e vou judiar. Então ele tardou um pouco aqui, ó. Mas à meia-noite, ele disse que ninguém sabia nem a hora. Pode ser no cantar do galo, meia-noite, qualquer hora. Aqui um exemplo. Ele disse que veio à meia-noite, mas não está definindo hora. Vai ser uma hora que a pessoa vai estar normal, trabalhando, comprando, então 2 moendo no moinho, mas de repente ele vem. Uma vai ser levada e outra deixada. E é dessas prudentes aqui, uma tinha azeite, outra não tinha, e fala que uma vai estar preparada e outra não. E a salvação individual, é disso que fala isso aqui. Que nem todo mundo que está dentro da igreja, que anda na igreja com a Bíblia debaixo do braço, não é cristão. Ó, que o texto aqui vai dizer, ó. Então todas aquelas virgens, ó, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, que a salvação individual, ela não podia dar do dela, entendeu? Cada um tem que buscar individualmente, ela não podia dar do dela, do azeite que ela tinha. Por isso que eu não tenho poder de salvar ninguém, meu irmão. Eu não tenho poder de te convencer do pecado. Eu não tenho poder de te convencer de nada. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, se você abrir o coração. A única graça que Deus me dá é de estar transmitindo aqui o que está escrito. Só isso. Eu transmito, eu vou ter recompensa se eu for fiel ao texto, né? Não tirar e nem acrescentar. A minha responsabilidade é essa, pregar o que está aqui. Mas quem te transforma é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ninguém pode dar nada para ninguém, só Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Depois o negócio nosso é só se encher individualmente. Eu não posso obrigar meu irmão, lê a Bíblia aí, te enche do Espírito Santo falando com o salmo. Não, é ele que tem que se encher. É individual. Aqui, ó. O vídeo já tá grande, deixa eu correr aqui. E estando elas indo comprá-lo, elas foram comprar, mas era tarde. Ó. Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, fechou a porta, já era, meu irmão. Entendeu? Então, fechou-se a porta, já era. Ou seja, a salvação também é em vida. Você tem que escolher em vida, escolher Jesus em vida. Entendeu? Tá vivo? Escolhe Jesus com tua boca, com teu coração, com a tua mente, entendeu? Com o coração se crê, com a boca se faz confissão. Eu te aceito, Jesus. Entendeu? Mas aí tem que fazer em vida. Não adianta você passar uma vida inteira, Deus sempre te dando tempo, demorando a voltar. Porque se eu morrer, Jesus voltou para mim. Se tu morrer, Jesus voltou para ti, meu amigão.
Nós não podemos ver a volta coletiva de Jesus. Mas cada um de nós que morrer, Jesus vai voltar para nós. E por isso que Jesus vai dizendo, vai dando tempo, vai dando tempo, vai dando tempo, a pessoa se arrepender e a pessoa não se arrepende. Aí amanhã morre, né? Amanhã morre, bateu, aí nós estamos querendo botar ela no céu. Ah, que Deus tem um bom lugar para ela, que Deus bota ela num bom lugar. Sendo que a Bíblia nos ensina que essa escolha a gente tem que fazer em vida. Essa escolha a gente tem que fazer em vida, né? Aceitar Ele, porque morrer em Cristo. Morrer em Cristo. Nós não podemos botar ninguém em lugar nenhum, nem no inferno, nem no céu. Quem bota é Deus. Entendeu? É porque tem gente que quando morre um, que Deus o tenha. Tem uns mais atrevidos que ainda dizem, isso aí foi pro inferno. Quem somos nós, meu irmão, para declarar o final de ninguém? Entendeu? Só que a Bíblia tem regra. A Bíblia, Jesus diz que nós temos que morrer em Cristo. E a Bíblia diz que se morrer fora de Cristo é lago de fogo. Entendeu? É a Bíblia quem diz, a palavra de Deus. Aqui, meu irmão, e outra. Essa página aqui é só para quem acredita na Bíblia, como única regra de fé e conduta. Se você não acredita na Bíblia, então você está perdendo tempo aqui. Entendeu? Aqui é só para quem acredita na Bíblia, como a nossa regra de fé e prática. Aí aqui, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Lembra de Jesus falando em Mateus, dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a minha vontade. Aqui ela está dizendo aqui, ó. Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo diz, em verdade vos digo que vos não conheço. Por quê? Porque, olha, ó, quem está dizendo é Jesus, meu amado, não é eu. Porque você tem que se preparar. Jesus disse assim em João 10, Jesus disse assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as chamo pelo nome e eu as conheço. Jesus conhece as ovelhas dele e as ovelhas de Jesus conhecem a voz dele. Jesus disse em João 10, ó. Mas aqui ele disse com as loucas. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Aí ele diz para mim e para você aqui, ó. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, meu irmão, para mim e para você é vigiai, viu? Vigiar, se não aceitou Jesus, aceite logo. Aceite logo para depois, a sua família não ficar perdendo tempo com você lá, fazendo missa de 7º dia, porque não adianta mais não, viu? Depois que morreu sem Jesus, ninguém pode orar para morto, ninguém pode orar, Senhor, bota o desejo do nosso coração, meu irmão, é fazer Senhor, bota ele em tal lugar, né? Dá um bom lugar para ele. O desejo do nosso coração é esse. Mas o de Deus, o desejo do coração de Deus é que você aceite Jesus em vida, entendeu? Porque nós com nossa fragilidade, às vezes, Senhor, morreu, né? Dá um bom lugar para ele, Senhor. Mas a Bíblia é clara, meu irmão. A regra é clara. Aceita em vida. Aceita Jesus em vida. E Jesus vai te dando tempo, para que naquele grande dia você não tenha que reclamar com Deus. Senhor, mas o Senhor não me deu tempo. O Senhor não pregou. O Senhor não enviou ninguém para pregar. O Senhor não me falou. E Deus está falando direto aí, ó, através dos vídeos, usando muita gente. Amém? Deus abençoe você. E vamos aceitar Jesus que não aceitou ainda. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.